Vitor, muito bom dia. Muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia Cidades. Bom dia, Nathalie. Bom dia, espectadores da TV Santa Cecília. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Vitor, qual é a importância da revelação desse estudo? Bom, Nathalie, esse estudo é importante não só para ratificar alguns conceitos que nós já temos, mas também para melhorar a compreensão das relações celulares que ocorrem em nosso cérebro. Já sabemos que durante o sono ocorre uma espécie de limpeza em nosso cérebro e que essa limpeza é realizada por algumas células que chamamos de células gliais, células da glia. Essas células, dentre outras funções, elas defendem nosso cérebro, comendo, engolindo células invasoras, células defeituosas e restos de células mortas. Esse processo de comer na biologia celular a gente chama de fagocitose. O que esse estudo que foi publicado no Journal of Neuroscience trouxe à tona é que durante a privação de sono, esse processo de limpeza ele ocorre de forma exagerada, de forma desregulada. E aí não só as células defeituosas são fagocitadas, são comidas, mas também células normais que ainda são viáveis, são importantes para a nossa cognição. E isso pode trazer um prejuízo da capacidade de memorização, trazer um prejuízo na nossa inteligência e nossa capacidade de aprendizado. Doutor, quando o senhor fala dos prejuízos e desse processo de comer quando a pessoa é privada do sono, a gente pode dizer para quem está nos assistindo que esse processo de limpeza, vamos dizer assim, quando a pessoa é privada do sono, acontece durante o momento em que ela está acordada? Pode acontecer, só que ela acontece de forma desregulada, porque o ideal é que aconteça num período de sono e num sono de qualidade. Mas quando esse momento não existe ou é escasso, esse processo de limpeza ocorre, só que ele é exagerado. Esse estudo mostrou exatamente isso. Ele acaba acontecendo e essas células de limpeza acabam comendo, né, fagocitando, como eu falei, células também viáveis, células importantes para a nossa cognição, nossa inteligência. E daí a importância da qualidade do sono, tanto a qualidade como a quantidade do sono, na verdade. A partir desse estudo, dá para fazer alguma ligação entre, por exemplo, o mal de Alzheimer e a demência? Ainda não há um estudo que evidencie essa relação direta. Mas conforme entendemos mais sobre as relações celulares cerebrais, a gente percebe que as alterações associadas à má qualidade do sono são muito próximas a algumas doenças como a demência e como o Alzheimer. E é provável que no futuro próximo as evidências dessas relações, elas sejam mais robustas, deixando a ressalva, é claro, que essas doenças, na maioria das vezes, elas são multifatoriais. Doutor Vitor, o que é um sono, o que é um tempo de sono de qualidade? Bom, o tempo de sono, a quantidade ideal do sono, ele é bastante individual. Inclusive, na própria pessoa, ela tem um padrão que a gente chama de flutuante. Ou seja, tem momentos em que demandamos mais uma quantidade de sono, por exemplo, crianças na fase de crescimento, ou durante a infecção, ou na privação alimentar, e momentos que essa demanda já não é tão importante. Em média, no ser humano, são em torno de 7 a 9 horas por dia de sono, é a média que a gente tem. Para você saber o ideal para você, você percebe um determinado tempo de sono, como é que fica seu humor, como é que fica sua capacidade de concentração, se você fica sonolento durante o dia. E essas alterações, são sinais de que você deve melhorar a sua qualidade e a quantidade de sono. Tem muita gente, doutor, que durante a semana, até pela corrida, pela vida corrida, não consegue cumprir essas 7 a 9 horas de sono. E tenta compensar aos fins de semana, por exemplo, na sua folga. Essa compensação, ela de fato acontece? Bom, de forma aguda, sim. De forma crônica, não. Vou explicar melhor. Se você perdeu o sono por um dia, 2 dias, por qualquer motivo, mas na média você dorme bem, se você aumentar a quantidade de horas no dia seguinte, nos dias seguintes, você vai perceber uma melhora da sonolência, uma melhora do seu humor. Mas se você dorme pouco ou dorme mal de forma crônica, além da sonolência, existe alteração do humor, existem também alterações hormonais que podem levar ao risco de diabetes, hipertensão, obesidade, doenças cardíacas. E essas alterações, elas não são corrigidas, não são compensadas com algumas horas de sono a mais no dia seguinte, mas sim com uma mudança mais profunda no sono e com uma mudança nos hábitos de vida de forma geral. O senhor tocou numa questão extremamente importante. Mudança nos hábitos para ter um sono de qualidade e mudança também na rotina. Como começar isso para as pessoas que estão nos assistindo e que têm essa dificuldade de ter um sono de qualidade?
Bom, isso a gente chama, no momento inicial pelo menos, são chamadas medidas de higiene no sono, que é principalmente evitar o uso de substâncias estimulantes próximos do horário de dormir, por exemplo, cafeína, energéticos, refrigerantes, evitar barulho ou então luz excessiva, como por exemplo TV no quarto antes de dormir, e deixar o ambiente mais limpo e mais organizado. Normalmente a gente inicia com essas medidas, eventualmente a gente não tem sucesso com essas medidas mais de rotina, e aí sim a gente pode lançar a mão de algumas medicações para ajudar. Medicações. Existe uma medicação que se tornou muito popular atualmente, que é a melatonina, né? Muitos médicos têm receitado a melatonina ao invés daqueles remédios que são tarjados. Qual é a função da melatonina no organismo e por que ela tem sido uma opção tão receitada pelos médicos, doutor? Bom, a melatonina já é um hormônio que a gente conhece há algum tempo, mas ela tem ganhando cada vez mais espaço no tratamento da insônia. Principalmente porque a gente entende que o tratamento com melatonina está mais próximo do fisiológico. A gente já produz a melatonina fisiologicamente e durante o período de privação de sono a gente tem uma diminuição da produção desse hormônio. Então, a gente tem uma tendência a usar esse hormônio porque já é mais próximo do fisiológico. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, doutor, quais são os primeiros sinais que o indivíduo tem que ficar atento de que o seu sono não vai bem? Normalmente, na fase mais aguda do processo, são alterações do humor, a pessoa fica mais irritadiça durante o dia, fica menos tolerante, e a sonolência durante o dia. A pessoa, ela normalmente fica o trabalho mais arrastado, alguma atividade que ela faz, ela fica mais arrastada e fica com a necessidade ali de ter que tirar algum tempo de sono durante o dia, o que não é normal. Então, normalmente, esses são os primeiros sinais. Doutor Vitor, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Cidades e pelos esclarecimentos. Bom dia. Obrigado a você, Nathalie. Bom dia.